Olá, boa tarde. Hoje é dia 21 de agosto de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart, estou aqui dando continuidade à série da Memória da Eletricidade sobre gestão e liderança. Hoje vamos falar sobre experiências e práticas avançadas da estratégia empresarial para o Brasil pós-Covid. E nosso convidado é o Cláudio Porto, que é fundador e presidente da Macroplan. E a gente recebe aqui hoje. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e todos os amigos os que nos assistem nessa live aqui. E estou aqui com muita energia, né? E confiança no futuro. Né? Olha, a gente que agradece, muito obrigada por você ter aceitado o convite da Memória da Eletricidade para estar com a gente aqui hoje, para a gente conversar. E eu começo pedindo para você se apresentar para a gente, você falar um pouquinho da sua formação, sobre sua trajetória profissional. Tá, eu vou ser breve, né? Meu nome é Cláudio Porto, meu nome de guerra, meu nome completo muito longo. Sou economista, nasci e fiz meus estudos em Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba e a melhor cidade da Paraíba. Vocês já estão vendo pelo sotaque, né, que ainda trago alguns elementos da origem, mas depois disso eu vivi o meu primeiro ciclo profissional no Recife, né, durante 20 anos, ou seja, os primeiros 20 anos estudando e os 20 anos seguintes exercendo a atividade profissional de consultoria e também na vida acadêmica. Eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, gosto muito de ensinar, sempre gostei, faz um tempo, mas quando eu tive que fazer uma grande escolha entre a vida acadêmica e a vida empresarial, eu preferi a vida empresarial. E durante 20 anos, no Recife, trabalhamos sempre com consultoria, né? E no final da década de 80, início da década de 90, o mercado me trouxe para o Rio de Janeiro, né? Onde eu vivo há 30 anos, né? E onde, em pleno plano Collor, eu fundei a Macroplan, né? Então, a Macroplan nasceu no meio de uma crise, né? E está atravessando todas as crises que temos aí, inclusive essa do Covid, né? E tem um traço que eu tenho, a Macroplan é uma construção empresarial e técnica e humana, do qual eu me orgulho muito, né? E sempre digo o seguinte, antecipação e inovação estão no DNA da Macroplan, um pouco no meu, né? Sempre tive isso. E ao longo da minha história profissional, sempre a gente teve assim, estágios onde eu pude ser protagonista da introdução de algumas inovações e também um pouco fruto de uma certa propensão ao risco de nunca consegui ter a oportunidade de fazer uma formação acadêmica de pós-graduação completa, né, mas sempre estudei muito e continuo estudando, né? E isso é um dos elementos que oxigena a minha vida, né? E aí, por conta disso, eu posso dizer assim, com muito orgulho que ao longo da minha vida profissional, eu fui um protagonista importante da introdução da metodologia de cenários aqui no Brasil, para condições brasileiras, na década de 70, né, e na década de 80, depois do planejamento estratégico baseado em cenários, que foi o que me trouxe aqui para o Rio. Eu fui o consultor do primeiro plano estratégico da Petrobras, em 1989, 90, né? E, em seguida, já na década passada, a gente introduziu uma metodologia que chama de gestão orientada para resultados, né? Também uma outra inovação que nos consolidou no mercado. A gente atua no Brasil inteiro, né? E estamos agora aí nessa pandemia, né? Mas aí estou dizendo assim, cuidando da saúde, mas com a alma leve. É isso que eu posso resumir do Cláudio, né? Sou desse jeito, assim, com muito informal, né? Isso aí, Ana.
Então, Cláudio, fala para a gente um pouco como está sendo a sua rotina aí nesse período, quando essa pandemia já que se estende há tanto tempo, né? A gente já está há 5 meses aqui. Como é que está sendo a sua rotina da Marcoplan? Como é que vocês estão trabalhando? A experiência que eu estou vivendo e que nós todos estamos vivendo é de que são tempos difíceis. É uma experiência inédita e ela tem um outro ineditismo, que é o seguinte: é a primeira vez na história da humanidade que pega a humanidade inteira simultaneamente, quase que simultaneamente. Né? Então, é a primeira pandemia que a gente teve praticamente em tempo real, né? Simultâneo. Então, é o mundo inteiro, todas as gerações, né? De tua filha, Marina, até, né, os mais antigos, né? Tem alguns mais antigos que eu espero que estejam assistindo também. E nós, infelizmente, estamos ainda sendo vítimas não só das nossas disparidades e desigualdades, mas de uma gestão dessa crise sanitária e econômica num momento debilitado e muito confusa, né? Mas a gente está cuidando, tomando as medidas, tendo a saúde, cuidando, mas assim, com muita alma leve, sem paranoia, né? Com todos os cuidados possíveis. E a família termina se unindo mais, né, nesses momentos. Embora a gente saiba que a convivência forçada, ela de vez em quando é over. Mas, enfim, é assim que nós estamos vivendo, né? E eu posso dizer também o seguinte: na Marcoplan, como prevenção e antecipação faz um pouco parte do nosso DNA, eu quero dizer o seguinte: nas nossas habilidades, né, tão logo começaram a surgir os primeiros sinais da chegada dessa pandemia aqui ao Brasil, nós agimos com muita prontidão e rapidez, né? O primeiro comunicado que nós fizemos para a equipe, já assim, de uma primeira prevenção e preparação para o home office, foi no dia 11 de março. E nós iniciamos o home office ainda em março, né? Com todos os cuidados, todos os protocolos, mas, ao mesmo tempo, velando para que as entregas que nós tínhamos contratadas, elas fossem realizadas para nossos clientes, né? E a gente pode dizer que é alguma coisa assim que hoje eu conferi com meus colegas, né? Olha, nós não tivemos nenhum caso de Covid no nosso time. O time está difícil, está em home office, mas nós já temos uma vinda seletiva às nossas bases, né, às nossas operações, mas assim, com voluntário também, com muito cuidado, né? Tão importante quanto isso é que a performance e os resultados da empresa foram preservados, né, essencial, apesar dessas dificuldades todas. Então, isso me dá orgulho e ânimo, e eu me comprometi com todos os meus colegas de que nós todos vamos estar vivos, pelo menos nos próximos 10 ou 20 anos. Então, você está convidado a integrar esse time, assim. Com certeza. Que bom. Então, Cláudio, vamos lá conversar, então, sobre estratégia. Né? É um conceito antigo, né? Já a arte da guerra, lá no século V a.C., já tratava do assunto, mas o conceito, né, passou por muitas transformações. Fala para a gente como que você definiria a estratégia hoje, no século XXI. Como você chamou a atenção, é um conceito muito, muito antigo, mas que os fundamentos eles permanecem, mas ele evoluiu muito. E hoje a gente pode colocar o seguinte: isso não é uma criação minha, mas é uma prática nossa que nós estamos aprofundando. Estratégia é uma tríade, é um triângulo, né, que eu vou até aproveitar e mostrar uma figurinha aqui, que tem 3 vértices: antecipação, escolha e ação. E a estratégia é exatamente o elo, assim, a força centrífuga a força agregadora que harmoniza esses elementos. Como se a gente tivesse, tem uma imagem aqui, né? Certo? A bola do meio é como sendo o centro de gravidade desse
e ângulo. Né? E, então, a estratégia é esse movimento que harmoniza antecipação, escolha e ação, mas tem alguns atributos que a diferenciam. Primeiro, tem que ter visão de longo prazo. Né? E, nesta visão de longo prazo, a estratégia, no século XXI, tem que considerar a complexidade e a incerteza que são inerentes ao futuro que a gente está vivendo. O futuro sempre foi incerto, e até onde a gente consegue enxergar, ele sempre será incerto. Mas a diferença é que agora ele está girando mais rápido. Né? Então, a velocidade aumenta. A estratégia é muito mais do que um plano, um mapa. Na verdade, a estratégia ele é um guia adaptativo e dinâmico para nos ajudar a navegar rumo ao futuro, para a construção de um futuro desejado. Então, o elemento de intencionalidade é um elemento central na estratégia. Mas também a estratégia é a construção e a prática de uma boa narrativa de construção do futuro. Então, esse é um valor que eu vejo na estratégia do século XXI. Então, resumindo, é um conceito que evoluiu muito, os fundamentos mudaram um pouco. Qual é a essência da antecipação? É antecipar futuros plausíveis para iluminar as decisões do presente. Qual é a essência da escolha? É decidir sobre o futuro desejado. E aí, nessa decisão, tem um trade-off que é muito importante, entre o que fazer e o que não fazer. O que não fazer é tão importante quanto o que fazer. Né? E a ação é a parte talvez mais valiosa, porque é transformar as intenções planejadas em ações e resultados reais. Ou seja, o grande desafio da estratégia é sincronizar esses três elementos no presente e ao longo do tempo. Então, isso basicamente é o nosso conceito e a nossa prática de estratégia. Então, você tem esse sinônimo, né, que você está explicando aí, antecipação, escolha e ação. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, assim. A antecipação e estratégia, como ela pode ser harmonizada com esses tempos voláteis que a gente está vivendo? Eu creio que o que é interessante é o seguinte, é que a questão da antecipação foi a parte da estratégia que se popularizou mais remotamente, sabe? Então, fulano é um grande estrategista, era o cara que conseguia antecipar, prever os movimentos dos outros atores, né? Então, essa é a ideia, eu vou dizer assim, é o primeiro conceito que aparece mais quando você começa a pensar em estratégia, um negócio antecipatório, não sei o quê. E, na verdade, é o seguinte, o valor da antecipação é exatamente o seguinte, você não ser surpreendido, você reduzir a chance de ser pego de surpresa. Né? Então, eu digo o seguinte, a antecipação ele é muito importante como uma ferramenta de liderança. Então, a gente chama a antecipação, ele nos conduz a uma vantagem que é muito importante, eu acho que é a liderança pela antecipação, de saber lidar melhor com a incerteza que é inerente ao futuro. E para você praticar uma boa antecipação, você tem que responder a três questões essenciais. Primeiro, onde nós estamos? É o que nós chamamos de avaliação situacional. Ou seja, todo bom estrategista tem que ter uma noção de em que posição se encontra. Ele e o ambiente que o cerca. Né? Segundo ponto, como é que nós chegamos até aqui? Ou seja, é preciso a gente fazer uma análise retrospectiva. Tem uma frase de uma música de Milton Nascimento, que eu gosto muito, nessa música chamada, desde de Fernando Brant, o que foi feito de Vera, mas a letra é o seguinte, e o que foi feito é preciso compreender para melhor prosseguir. Né? Então, esse é o sentido da análise retrospectiva, não é só a gente aprender com a história. E a parte mais importante, aonde nós poderemos chegar? Ou seja, tem esse elemento, essa é a essência de você fazer a boa antecipação. Que aí eu digo que tem três elementos centrais. Tem as tendências, mapear tendências, tem que identificar as incertezas, e aí o que é mais provável é construir alguns cenários desse aonde poderemos chegar. Então, como focos obrigatórios, você tem que olhar a empresa ou a instituição e o ambiente externo.
E eu diria o seguinte, a antecipação nesses tempos voláteis de hoje é como um radar, é o nosso radar. Então, quanto maior a volatilidade e a incerteza, mais essencial é um radar. Então, a antecipação, ele nos provê, né, do radar, mas é um radar estratégico. Ele vai tentar antecipar esse alvo móvel que é o futuro. E a escolha estratégia, Cláudio, que se segue a essa antecipação, assim? Essa segunda parte que se popularizou ao longo do tempo na questão do conceito da prática da estratégia, né? Porque uma estratégia onde você fica só antecipando e observando, ele é legal, mas, enfim, aí é como a história, é só um observatório, né? Então, você tem que escolher, né? Tá? Então, eu digo a escolha estratégica é a nossa ferramenta anti-fatalidade. Ou seja, qual é o valor da escolha estratégica? Quando eu faço uma escolha estratégica, eu me municio melhor, pelo menos do ponto de vista mental e do time, para ter mais protagonismo e confiança na construção do futuro que a gente deseja alcançar. Tá? Então, e com isso, com essas escolhas, a gente pode conseguir construir e fazer decisões melhores e mais robustas, porque você já está inspirado numa certa antecipação. Então, quais são as questões básicas que nós temos que responder e construir, né, nessa etapa de escolha estratégica? Não é um self-service. Cada estratégia de cada instituição, de cada pessoa, é muito singular. Uma boa estratégia tem que ser singular e ancorada no tempo. Ele é datada, né? Tem um senso histórico. Então, primeiro é o seguinte, o primeiro elemento é a gente ter uma visão do futuro. Aonde pretendemos chegar num dado horizonte de tempo? Então, toda uma visão de futuro do ponto de vista da escolha estratégica, ele tem um tempo de validade. Pode ser uma geração, 20 anos, pode ser mais, pode ser menos, depende muito do ciclo do negócio que você está tratando, né? No setor elétrico é muito comum você trabalhar com 20, 30 anos na frente. Você vai para a área tecnológica, depois de 5 anos é adivinhação, né? Então, tem esse ponto. Mas aonde nós queremos chegar? Ou seja, é o nosso destino, né? O nosso porto seguro, vamos dizer assim. Depois é a rota. Como é que nós vamos chegar lá? E nesse como vamos chegar lá, nós temos 3 grandes componentes. Primeiro, são as grandes escolhas e as grandes apostas, né? Ou seja, dado as tendências e os cenários que tem aí, né, aonde é que nós vamos jogar o principal dos nossos meios e recursos e competências? Essa parte aí, eu acho que tem um ponto importante, que são, por exemplo, se a gente olhar o pós-Covid, né, o mundo vai ser um pouco mais virtual. Não vai ser nem o business, nem vai ser as usual, como era antigamente, mas também não vai ser um novo normal, vai ser um blend, mas vai ser um pouco mais virtual. Então, eu digo, uma grande aposta que a gente tem que fazer é o seguinte: insira-se num mundo mais virtual. Aprenda a lidar com esse mundo, né? Desenvolva habilidades e competências para isso, né? Senão você não vai conseguir fazer uma boa viagem. Mas, por outro lado, a estratégia não é só aquelas coisas mais previsíveis. A gente tem que deixar um pouco de recurso e energia para fazer experimentos ou apostas novas, principalmente naquelas coisas mais disruptivas. Então, se você tem alguns cenários menos prováveis ou algumas coisas que estão começando a aparecer, você vai fazer alguns experimentos. Por exemplo, tem vários clientes nossos que estão começando a entrar um pouco, investir um pouco em inteligência artificial. Isso ainda pode demorar muito, mas E, por último, a gente precisa ter algumas metas, ou seja, objetivos e metas indicativas de longo prazo. São indicativas, né? Porque o futuro é incerto, mas a gente precisa ter um plano de voo. Então, a estratégia é a nossa bússola. Continuando, então, eu estou dizendo o seguinte: quanto mais volatilidade e incerteza, nós precisamos de um radar, que é a antecipação, mas também nós precisamos de uma bússola, que é a escolha estratégica. Então, nesse momento que...
Nesse momento que a gente está vivendo de tão grande incerteza, né? A gente não sabe nem o que vai ser, né, no próximo ano, a gente está com incerteza, mais necessário, então... Mais necessário ainda você ter uma visão do futuro. Por exemplo, nós na Macroplan agora, eu até, é interessante, estamos fazendo isso. Nós, há 2 meses, estamos fazendo um estudo dentro das nossas possibilidades de recursos com as nossas redes, tentando explorar o que será do Brasil até 2030, um exercício de antecipação e também de insights estratégicos que podem ajudar a gente. A gente não consegue eliminar a incerteza, mas a gente consegue reduzir a incerteza. E aí você pode fazer escolhas menos arriscadas. Porque a escolha mais arriscada que tem é você imaginar que tudo vai continuar a ser como é agora, né? Então, tem esse ponto aí. Ter alguma visão de futuro é importante, senão você termina sendo governado pelos acontecimentos imediatos, né? E você perde aquela sua ferramenta de autodeterminação. Então, eu digo o seguinte, a escolha estratégica é uma boa semeadura do futuro. E tem um componente aí na visão, não só, depois vou falar em alguns casos, mas do cálculo, mas também do desejo, né? Da pulsão do desejo, né? de realizar uma grande conquista, né? Então, Cláudio, você estava falando lá que essa antecipação e essa estratégia, ela precisa da ação, né? Isso. E como é que eu acho que é uma dimensão que você enfatiza aí nesse seu triângulo? Como é que você definiria essa ação? É isso mesmo? Isso. Porque a questão é o seguinte, é muito interessante que essa questão da ação vinculada à estratégia, eu vou chamar assim, a ação estratégica, né, que tem significado estratégico, ela se popularizou mais recentemente. É uma questão dos últimos 30 anos, porque antes era mais o mundo não girava tão rápido. A turma dizia, não, eu tenho um bom mapa, aí depois deixa a turma lá do chão de fábrica cuidar da implementação. E a turma começava a falar, não, a estratégia era muito boa, mas falhou na hora da execução. Não, eu não aceito esse argumento. Esse argumento não é porque você tem, hoje em dia, tem que casar essas 3 coisas. Nós vivemos hoje a chamada era da implementação. A ação é a criação e entrega de resultados estratégicos. A ação é realização. Então, aí é que está. Então, estratégia sem ação e resultado, ele tem pouco ou nenhum valor. Sabe? Pode impressionar, não sei o quê, etc. e tal, mas você vê, inclusive, num mundo hoje onde você pode comparar e escolher entre muito mais alternativas, né, nessa era da informação, cada vez mais o crivo de uma narrativa, da credibilidade de um time, de uma instituição e tudo, está na capacidade dela entregar o que prometeu nos seus planos estratégicos. Então, eu acho que esse é um ponto muito mais importante. É por isso que hoje tem se enfatizado muito essa questão da ação estratégica e eu percebo que nós devemos jogar mais atenção gerencial dos times também nisso aí, né? Para completar esse triângulo estratégico. Então, agora, não é qualquer ação, né? É a ação estratégica, ou seja, a ação que faz a diferença. Então, eu vou ver um pouco mais, mas, do mesmo modo, nós temos 3 questões básicas na hora da ação estratégica. Primeiro, o que eu chamo é a implementação. E por onde começar? Aí entra a questão da tática. Os planos táticos, por exemplo, os planos de ação. É a preparação da ação, mas não é só o plano. Você tem que capacitar as equipes, reunir os meios, né? É o canteiro de obras. Se a gente quisesse fazer uma analogia, né, com a construção, né? Depois é a parte da execução propriamente dita, que é a parte mais difícil, mais trabalhosa. É quando a gente sai do porto de partida, né, e começa a navegar, né? Então, a viagem começou. Aí está o grande barato e, ao mesmo tempo, está a fase. Então, a gente precisa, na ação estratégica, tem um elemento muito importante que é chamada disciplina de execução, mas é a disciplina de execução estratégica. Ou seja, você tem que ter precisão,
mas também tem que ter flexibilidade, porque a gente está lidando com a incerteza. Então, e por último, é a questão da navegação, ou seja, é onde aí se exerce a questão da liderança e comando estratégico, que eu depois vou explorar um pouquinho mais, mas onde elementos essenciais é a questão da prontidão e do monitoramento, ou seja, e você está ligado, né? Está ligado no o comandante do voo, né? Sabe? Então, e o que é ação estratégica? Ação estratégica é criação de valor significativo e duradouro. E aí, quando eu digo que um elemento essencial em qualquer boa estratégia é a visão de longo prazo, porque ele é um antídoto contra a praga do curto prazismo. Isso assim, a prática frequente disso tem nos levado a destruir valor, a grandes prejuízos sociais, inclusive. E nós, infelizmente, no caso do Brasil, nós somos uma cultura muito imediatista e estamos aí pagando o preço por isso. Mas, enfim, não vamos desistir do futuro. Né? Não, não vamos, de jeito nenhum. Então, Cláudio, vamos explorar mais essa ideia de navegação estratégica, né? Navegar é preciso. Isso. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre os conceitos e práticas, os principais conceitos e práticas da navegação estratégica. Você falou que tem a ver com o papel da liderança, né? Como que a gente pode pensar o papel da liderança aí nesse contexto também? Também. Deixa eu só completar um pouco, estava usando assim. Claro. Então, voltando para fazer a amarração com os outros versos do triângulo, né? Que a gente vai rodar esse triângulo várias vezes. Veja, por que uma boa uma estratégia é essencial nesses dias de hoje? Não adianta a gente só ser ágil, tem que ter estratégia. E quanto maior a volatilidade e a incerteza, mais nós precisamos de um bom radar e antecipação. Do cenário, do futuro, né? De uma boa bússola, que é a escolha estratégica, e de uma navegação instrumentada, que é exatamente a ação com direção. Né? Se você imaginar uma aeronave, eu diria assim, são todos aqueles instrumentos de bordo e mais a ação da equipe, do comandante, do copiloto, da equipe toda, da tripulação, né? É um time que está jogando em relação a isso. E a liderança, nesse momento, tem um elemento fundamental, que ela é que dá o senso da ação, ou seja, e que tem que casar dois elementos importantes. Primeiro, não perder a visão do futuro. Né? É o líder quem tem um tempo, tem um olho que está sempre no futuro, no lugar de chegada, né? No porto de destino. Eu gosto muito de usar esse porto, não só por causa do poema do Fernando Pessoa, também meu sobrenome, né? Eu acho a ideia não tem isso, né? Só que antigamente tem a história do Porto Seguro. O Porto Seguro só existe conceitualmente, porque né, cada porto é uma chegada para outra viagem, né? Mas também o comandante tem que dar um exemplo de engajamento. Então, eu acho aí você tem aí como um instrumento de navegação aí que foi muito tem se desenvolvido muito neste século XXI, na era dos dados, da informação, das evidências, né? É o que nós chamamos de um monitoramento sistemático e integrado de três grandes conjuntos de elementos. Primeiro, os resultados, da performance estratégica. A gente está seguindo, está entregando, está alcançando aqueles marcos no tempo que a gente imaginava, né? Está atendendo a expectativa dos stakeholders que a gente se comprometeu, está cumprindo os compromissos. Segundo lugar, como é que está o vento, o tempo lá fora, o ambiente externo? Porque, às vezes, a gente começa a navegar com um tempo bom, depois o tempo vira, né? A gente está aí no Brasil, vai melhorar agora, aí vem uma pandemia dessa e vem outra pancada, né? Temos que ajustar as coisas, temos que, né, nos alinhar. E terceiro, tem que olhar também o ambiente interno. Como é que está a moral, a disposição da equipe, nossos recursos, temos combustível suficiente, não temos, vai ser assim, assado. E aí, nesse campo, é que se coloca um campo que é recente e que tem muita falação e ainda pouca prática, inclusive nos dispositivos de governança e compliance, que eu chamo que é
a gestão de riscos estratégicos. Porque o que é um risco estratégico? Os riscos estratégicos são aqueles que põem em risco ou a própria existência da empresa, da instituição, ou perdas significativas e duradouras, né? E a maior fonte de riscos estratégicos é o ambiente externo. São aquelas incertezas não previsíveis nos modelos clássicos de gestão de risco. E aí a gente ainda tem muita dificuldade, as empresas, as equipes, de lidar com isso, porque lidar com a incerteza de uma maneira eficiente, competente, não é para qualquer um. Você precisa ter capacidade sem frio. Eu vou até aproveitar esse de frio, tomar um golinho d'água aqui, porque estou falando muito. Gestão de risco gestão de risco estratégico é um desafio, isso, né? Nós aí estamos pondo em prática isso todos os dias. Tem gente que tem maior propensão ao risco, assume mais risco, tem gente que tem menos. Então, mas a gente tem que... o importante é você ter consciência do risco e daqueles elementos, e às vezes tem o acaso, o inevitável, enfim, né? Cláudio, a gente está falando, né? Você está falando aí sobre esses conceitos todos. Eu queria perguntar se você podia exemplificar alguns desses exemplos a partir de um case específico que você acha que ilustre para a gente essas ideias. Olha, uma das poucas vantagens da gente ser um pouco mais velho, né? Poucas, né? Mas tem algumas, né? É o fato de que a gente já viu muita coisa, né? Viu e viveu, né? Então, você lê, não sei o quê, vê um filme, etc. e tal, né? Então, a gente pode até se inspirar nele, né? Mas quando você vive, né? Eu vou narrar aqui um caso que eu acho que pode ser muito útil, porque é muito recente, está acontecendo ainda, não é? E eu acho que é um caso de sucesso, e interessa particularmente porque diz respeito ao setor elétrico, né? De um grande player, que é o plano estratégico de longo prazo da Eletrobras, que nós temos o privilégio e também o desafio de estarmos, nós damos suporte, né, à direção da Eletrobras, às suas equipes técnicas, na montagem dessa estratégia. E é importante dizer o seguinte, esse trabalho começou no ano passado, e esse plano de longo prazo, ele olha 15 anos na frente, 2020, 2035, ele estava pronto quando veio a pandemia. Praticamente pronto. Nós passamos 3 meses reavaliando tudo. E o que é interessante é o seguinte: ele foi aprovado no final do mês passado. E atenção, quem se interessar, o fato relevante comunicando a aprovação desse plano foi publicado, está no portal da Eletrobras, no dia 1º de agosto. Então está super recente. E vocês podem clicar lá que vocês terão acesso aos melhores momentos do plano. E o que eu posso dizer é o seguinte, que primeiro se fez, e a sorte disso aí é muito, muito trabalhoso, muito árduo, mas tem um engajamento muito grande dos times da Eletrobras e também o esforço da Macroplan nisso, né? Mas aí eu queria colocar o seguinte, primeiro, se fez todo o trabalho de antecipação, ou seja, nesse resumo do plano lá, você vai ver que você vai encontrar elementos de análise retrospectiva, né, de análise situacional, onde estamos agora, como chegamos até aqui na análise retrospectiva. Da parte de prospectiva, tem um mapeamento de tendências e 4 cenários que combinam a macroeconomia com o setor elétrico. Então, tem um ponto muito importante nisso. Então, esse exercício de antecipação se discutiu muito, se destacou muito. Eu queria destacar nesse caso que é o seguinte: enquanto a incerteza relativa à nossa macroeconomia ainda é grande, tanto que tem uma banda assim de questão de possibilidade de crescimento maior, menor e tudo, então tem uma das incertezas geradoras de cenários. De outro lado, você tem a questão do modelo do setor elétrico. Então, se o modelo atual
vigente até 2013, 2014, ele permanece ou se vai emergir um novo modelo. E a grande aposta aí é de que essa estratégia está montada para conviver com um novo modelo. O que eu queria dizer é o seguinte: depois foi feita a escolha estratégica, tem lá também a identidade empresarial, uma visão de futuro empresarial, grandes objetivos e metas indicativas de longo prazo, tá um belíssimo trabalho, e tem um mapa estratégico. Só que um mapa estratégico não é aquele cheio de detalhezinho, é um mapa macro, né? Então, quem quiser se nutrir disso, agora lá. E, neste momento, está se cuidando exatamente do terceiro vértice do triângulo, que é da ação, né? Ou seja, da implementação. Que é o plano tático, vai ser o próximo plano diretor de negócios e gestão, 2021, 2025. Você está começando a trabalhar dele. Mas, ao mesmo tempo, tem um elemento importante na melhoria da instrumentação de bordo das empresas atuais, né, que é um processo de monitoramento estratégico em tempo real. Nós estamos ajudando a montar. Ele já tem elementos disso, mas estamos fazendo um grande upgrade, uma automatização, para que você possa fazer a chamada navegação estratégica em tempo real, né? Quem sabe, em alguns casos, se possa até ligar um pouco o piloto automático. Mas eu digo o seguinte, que o comandante, a liderança, muito atenta para isso, sabe? Não larga o leme, né? E tem sido um caso extremamente rico, interessante, muito estimulante, e está muito atual. E eu posso revelar para vocês qual o valor da visão de longo prazo, porque com a pandemia, né, e isso deu um choque geral no mercado também, a demanda do setor elétrico caiu também, então isso não vai ser o fim do mundo. Então, nós passamos com os times da Eletrobras 3 meses reavaliando isso. E o que é interessante é o seguinte, é que a rota de longo prazo ela não muda. Você tem alguns ajustes de curto e médio prazo, mas tem 2 fatores. Primeiro é porque no mapeamento de cenário já se fez uma série de ajustes antecipatórios para um novo ambiente. Em segundo lugar, é porque eu queria dizer o seguinte, desse conjunto de setores, mesmo com a pandemia toda, o futuro continua sendo elétrico. Então, a energia elétrica e, sobretudo, a energia limpa, renovável, é super portadora de futuro. Então, o vento sopra a favor, mesmo num tempo tão adverso, né? Então, nós fizemos todas as simulações, recalculamos tudo, você tem alguns impactos. Claro, esse ano, sem dúvida, né, nos próximos 2 ou 3 anos, mas depois, como você diz, você tem uma queda assim, mas depois você indica e praticamente assim os grandes números, as metas, os objetivos continuam válidos, ou seja, a rota traçada é adequada, né? E apesar dessa tempestade, dessa falta de visibilidade tamanha, né, a rota continua adequada, né? A gente precisa só aguçar um pouco mais o radar, né? Mas a bússola ainda está apontando na direção certa, né? Então, a Covid bagunçou, mas o rumo está aí. O rumo está lá. Está lá, e sem dúvida, ou seja, o que se criou ali, que se construiu, foi uma rota estratégica que a gente chama robusta, tem um termo mais novo, assim, resiliente, né? Então, tem elementos para... É claro que tem um pouco da realidade setorial e do portfólio, das características e capacidades culturais do conjunto de empresas da Eletrobras que ajudam nisso, né? E tem essa possibilidade, que é a que eu acredito que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, da capitalização da Eletrobras, para que ela possa, inclusive, crescer e prosperar bem mais. Então, tem esse ponto aí. Mas eu posso citar, quer dizer, esse é um caso recente, está quente, a gente está vivendo isso. Então, eu queria estimular todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Tá lá, tem informação pública, vai lá no Fato Relevante de 1º de agosto e façam essa navegação para o futuro, né? Que está muito atual, né? Mas eu posso, assim, citar outros casos de sucesso
alguns que eu vivenciei e outros que a gente assistiu, né? Por exemplo, na década passada, nós também tem um caso de sucesso, tem um estado que é vizinho aqui do Rio de Janeiro, chamado Espírito Santo, que no ano 2003 estava numa crise imensa, dominado há mais de uma década pelo crime organizado em todas as instituições, né? E então foi quando foi eleito o governador Paulo Artung, e ele passou 2 anos lá combatendo a crise, mas assim que teve algum certo fôlego, eles lançaram um plano de desenvolvimento que ficou conhecido como Espírito Santo 2025. É impressionante que no final desse ano vai fazer 15 anos do lançamento e a rota continua essencialmente válida, né, nesse contexto, né? Também tem um caso que é de uma cidade, Belo Horizonte, né, que ele fez o BH 2030, que também foi no tempo da gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda, e outra liderança muito interessante, que também teve uma rota bem sucedida, né? Então, assim, no caso de cidades, tem um caso de sucesso que eu recomendo, porque ele é inspirador. Sobre a cidade de Sydney, no futuro, na Austrália. A gente tem uma visão do futuro que é muito interessante. Green, Global and Connected. Então, ele se define Sydney como uma cidade verde, global, mas muito conectada com o mundo, né? E ele seguindo aquilo ali é um belíssimo exemplo. Assim, esse tem vários, né? Mas eu deixo para mais adiante a gente explorar, que eu acho que ainda tem um tempinho aí, né? Temos um tempinho ainda. Vamos lá. Você gostaria de falar alguma coisa sobre lideranças que você estava mencionando? Deixa eu falar um pouco. Olha, antigamente, mais antigamente, se destacava muito o papel do grande líder, né? E hoje você tem um conceito que eu acho que é muito mais adequado a esses novos tempos, é o seguinte: é muito importante numa estratégia você ter um time de líderes, né? Uma rede de líderes, de liderança, assim. Mas sempre tem, de um certo modo, algum ponto central, algum nó central, né? Eu vou falar assim de pessoas, algumas com as quais eu convivi e outras que eu me inspirei, né? Ou já ouvi isso. Então, e vou destacar que o que é interessante é que cada perfil de liderança desses, eles têm um peso maior num dos vértices do triângulo. Então, eu vou começar falando de 4 líderes, né, que se destacam, sobretudo, pela antecipação. Qual é a essência da antecipação? Você tentar antecipar aonde poderemos chegar e tentar trazer isso para iluminar decisões e ações no presente. Então, para mim, um dos exemplos mais inspiradores de liderança estratégica antecipatória, Martin Luther King. Aquele discurso, toda vida que falo, eu me emociono um pouco. I have a dream. É uma peça, é uma coisa assim, super, entendeu? Não era o fim da escravidão, já tinha acabado nos Estados Unidos, era o fim da discriminação racial. Então, aquela peça, aquela energia com que ele coloca, a antecipação, assim, a maneira como ele tangibiliza, ou assim, tangibiliza com uma narrativa belíssima aquele sonho, e aquilo foi que energizou, né, um movimento muito importante de direitos civis e de combate às desigualdades raciais nos Estados Unidos. Mas, para não ficar só assim, um grande líder lá fora, no Brasil tem um cara da década de 50, era criança, chamado Juscelino Kubitschek. Brasil, 50 anos em 5. Né? Ele foi também um outro exemplo de uma liderança visionária, né, mas que traduziu isso num plano de metas e entregou para um time de implementação muito atrevido e bom, né? E o Brasil mudou, entrou um pouco no século XX, naquele tempo. Né? Depois a gente andou perdendo um pouco
mas depois a gente pode falar disso. Então, JK, você lê a biografia do JK, você vê a narrativa daquele tempo assim, foi um período magnífico, um pouco na questão da confiança do Brasil. Então, teve essa questão de uma pessoa que, de fato, tinha uma visão de futuro mais longa, né? Tá? Um outro, aí eu vou falar de duas pessoas do setor elétrico. Uma que é um ex-presidente da Eletrobras, que eu conheci na década de 70, mas sempre se destacou ser uma pessoa muito visionária, José Antônio Muniz Lopes. Foi especialmente nos tempos que ele estava lá pela Eletronorte, tudo, que surgiram várias ideias assim, muito bacanas. Eu acho que o Memória vocês estão editando um livro, isso é uma beleza. Eu quero... É uma das pessoas, assim, em termos de visão, assim, de antecipação, ele é uma coisa... A gente fez uma história oral com ele e estamos editando um livro. Você pode ser uma testemunha disso, você vai descobrir, assim, que o cara, né, tem uns componentes que são muito interessantes, inspiradores. Né? Então, e é interessante que eu tive a oportunidade de ter uma convivência com ele ainda na década de 70 e trabalhei em cenários para a Amazônia e a questão ambiental ela começou a emergir ali, sabe? Os primeiros sinais de que era uma questão relevante. Mas eu quero falar de mais uma pessoa do setor que você deve conhecer. É o presidente do Memória da Eletricidade, Augusto Rodrigues. Visionário, Augusto. Um visionário. Não sei se Augusto está nos vendo ou ouvindo aí. Se não tiver, vocês avisam para ele. Cara, é impressionante, assim. Né? E o que eu acho muito interessante desses líderes mais visionários é que eles falam dessas possibilidades do futuro com uma energia, com uma convicção, com uma crença, que são muitas vezes contagiantes. Então, isso é muito bom. Né? Sabe? Eu fico vendo assim, a falta que nós estamos sentindo de um líder visionário para o Brasil. Né? Enxergar na frente. Mas tem outros líderes que eles são muito bons, são bons na visão, mas são bons na escolha estratégica. Eu vou falar de lideranças, 3 com os quais eu convivi, e é interessante porque eles têm faixas etárias um pouquinho diferentes. Um é o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Ele é um excepcional gestor, assim, em termos de disciplina de execução, tem até esse lado meio alemão dele, tudo, então né? Mas o que faz grande diferença, assim, você lidar com o Paulo, é que ele sempre baliza as ações deles a partir de certas escolhas estratégicas relativas ao futuro. Tá? Então, é uma pessoa importante. Outro personagem importante, com o qual eu convivi, é o ex-diretor geral do ONS, o Barata, que ele liderou há um tempo atrás, 3 anos atrás, um grande esforço de repensar o ONS num contexto novo, de transformações estratégicas do ONS, e acelerou muito, por exemplo, a pegada digital, que, para nossa sorte, agora, né, nós não tivemos nenhum problema até agora. Eu sei que está um pouco no instinto, mas ele acelerou e impulsionou muito isso, e uma maior orientação do ONS para o mercado. Então, também é uma antecipação muito interessante na questão da escolha estratégica a fazer. E, em terceiro lugar, eu vou me referir a uma pessoa que é um diretor do BB Seguridade, é quase um garoto, tá? Deve estar entre 30 e 40 anos, mas é Pedro Baramon. Então, você sabe um daqueles outliers, assim, que o cara está o tempo todo ligado no futuro e evidenciando boas apostas. Mas, finalmente, eu queria falar também de 3 líderes que, na parte estratégica, que são muito bons em antecipação e escolha, mas o forte dele mesmo é na ação. Transformar intenção em ação e resultado. Porque aí é preciso ter uma disciplina de execução, assim, uma de olho no futuro e outra no amanhã. Né? Um deles é o atual presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior.
quero dizer que sou testemunho, desde o tempo que nós convivemos lá no OMS, e agora na Eletrobras, que ele é um obstinado para transformar a intenção em ação e resultado. Sabe? Então, assim, é algo, é um cara que ele gera muito, ele tem um esforço, um empenho, a energia que ele joga, se não entregar, não entregar resultado, não, né? O que é que isso gera de valor? Então, ele tem essa obstinação. Uma outra pessoa que eu convivi, que é muito conhecido como uma liderança empresarial também, convivi no tempo da Eletrobras, depois quando ele foi presidente da Suzano e de um grupo empresarial, Antônio Maciel Neto. Do Maciel, eu posso até dizer o seguinte, eu vou fazer um pequeno comercial dele, que ele tem lá no Facebook, lá, chamado Academia do CEO. E vocês podem conhecer um pouco mais, porque ele é muito focado nessa questão da liderança, mas ele é também bom em antecipação e escolha, mas é, sobretudo, uma disciplina de execução. Assim, eu acompanhei durante um tempo, tanto o Maciel como o Wilson, e como o terceiro que eu vou mencionar, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, é uma obstinação, aquilo que foi combinado, a reunião da semana que vem, né, a verificação de estar andando, porque não andou, e o que é que eu posso ajudar, o que é que não pode, não sei o que é que precisa corrigir, como é que vamos fazer. Então, isso é muito valioso, sabe? Ou seja, são lideranças que a gente devia tomar como exemplos vivos, né? Desde aqueles mais visionários até esses que estão ali, olha, hein? Você sabe que pode contar. Então, e essas pessoas, de um certo modo, elas é uma mistura, um blend deles todos juntos, é o que eu procuro me inspirar na minha prática também como fundador e dirigente principal da Macroplan, né? Embora já tenha, os times já estão aí, já fiz a minha sucessão, mas eu ainda continuo, e eu acho que tem a questão da liderança, não só pela antecipação e visão, mas pelo exemplo. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante, muito valioso. Cláudio, quando o papo é bom, ele passa rápido. A gente tem aqui os 3 minutinhos para encerrar, e aí eu ia te pedir para você dar uma indicação, a gente pede para os nossos entrevistados em geral, uma indicação de um livro, um filme, uma palestra, alguma coisa. Eu fiz uma listinha aqui, depois eu posso passar para você, mas então eu vou encerrar. Na parte de antecipação, o que existe de melhor é um guia da Shell chamado Scenarios and Explorers Guide. Se você der assim, no Google, dá um Google e vai Shell Explorers Guide, que tem lá, é de 2008, mas é super atual, muito bem, que vai nos fundamentos do que significa você navegar na incerteza. Tem outro site chamado do Foresight, do Centro de Estudos do Futuro de Singapura, que também é muito bom em ferramentas de antecipação. E tem, em termos de um filme de antecipação, é o do Bill Gates, que é O Próximo Surto, Não Estamos Prontos, um TED Talk de 2015. Parece que ele está descrevendo essa pandemia do Covid. Para a escolha, melhor, quem quiser, Planejamento por Cenários, Kees van der Heijden. Ele foi do time da Shell, ainda é um livro que é antigo, é da década passada, mas assim, de uma riqueza imensa. E se vocês forem ver filmes, tem muita coisa boa sobre cenário planning, a palavra-chave cenário planning. E na parte da ação, eu recomendo o seguinte, tem 2 autores que eu acho interessante. Um é um artigo desse livro aqui, The Origin of Wealth, do Eric Ben-Hocker, é o capítulo 15, ele chama Estratégia, a Corrida da Dama Vermelha. É magnífico um texto sobre a ação estratégica, como a estratégia acontece na vida real e na prática. E outro muito bom, um outro autor é Henry Mintzberg, e o livro dele, O Processo da Estratégia, sobretudo a questão das estratégias emergentes. Né? Para o conjunto da obra, eu recomendo tem 2 recomendações para a gente fechar no tempo. Um é o seguinte, é um livro antigo do Igor Ansoff, que é conhecido como
o criador da disciplina de estratégia, que não é uma ciência, né, é chamado Implantando a Administração Estratégica, de 2002, assim, mais ou menos. Não, minta, 1990, mais ou menos. Mas os fundamentos estão todos ali. E, por último, eu recomendo o seguinte: quem quiser ver mais alguma coisa, vá no site da Macroplan, www.macroplan.com.br, que tem muita coisa boa sobre estratégia. Inclusive, esse trabalhinho aqui, que é de minha autoria, né? Que tem exatamente essa ideia do triângulo estratégico. Só isso aqui é a visão estratégica de longo prazo, mas essa é a versão governos. Nós estamos editando e vamos lançar a versão empresas e outra versão instituições não lucrativas ainda esse ano, né? Se a pandemia deixar. Mas nós vamos vencer essa pandemia, vamos adiante, né? Vamos sim. Então, vamos olha, sim. eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu espero ter semeado, ter plantado algumas sementes de confiança no futuro a todos que nos ouvem, né? Desejo muita saúde, alma leve, né? E todo mundo proibido de morrer nos próximos 20 anos, pelo menos. É isso aí, Cláudio, muitíssimo obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo, super esclarecedor. Muito obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui com a gente. E estamos aí juntos, vamos lá. Vamos lá, vamos adiante. Temos muitos Obrigado. anos. Muitos anos. Obrigadíssimo você. Boa tarde.